Agora Ah, agora entendi. inverteu. Ah, agora sim. Agora sim. Agora deixa eu colocar em cima aqui. Ó, tô até te seguindo agora lá no Bike Fitting. Eu não tava seguindo você, não. Vou ser bem sincero. Coloquei aqui. Deixa eu colocar isso aqui para ficar mais longe. Eu tenho alguns. Você sabe que eu tenho alguns aparatos para prender celular, não é só um não. Então, aqui acho que isso daqui vai ficar melhor para visualizar. Isso E, aqui. legal. Dá pra ver a bike, show. É, eu tô num lugar, um ambiente 2x2. Essa bicicleta, ela fica em cima, mas eu tô treinando nela nesses dias sem poder sair. Então eu em casa adotei, ó, você bem sabe, reclusão total. Nós não estamos saindo, no máximo nós vamos cuidar da minha sogra que é aqui perto de casa. Ok. Então eu não estou saindo para nada, mas estou treinando. Voltei aos treinos, estava parado dos treinos, voltei aos treinos. E ela é a companheira de todo dia. Acho que a maioria dos treinos eu faço aqui dentro. Eu tô num quartinho que deve ter 1,80 por 1,80. E ela tá aqui dentro junto comigo. Vocês devem estar enxergando aí. Dá pra ver, dá pra ver. Dá pra ver e te ouvir bem agora. Sensacional. Bom, Beleza. bom. Fabião, te agradecer, né? Porque eu sei que o teu tempo aí é bem corrido. A gente suou para ter o Fábio com a gente aí nessa live de aproximadamente 45 minutos, não mais que isso. E logicamente a gente teria N assuntos aqui. E aí eu queria ver se a gente consegue, já te convidando para outra live, para a gente falar de judô, para a gente falar do TCC, para a gente falar da, do comportamento motor humano, do teu. Tem uma live que nós vamos nos programar aqui dentro do meu treinamento. Olha o que eu vou puxar aqui. Só. Tá Opa! preso aqui. Isso Tá. daqui tá preso porque eu estou nadando. Estou nadando no elástico. Em Mas isso vai casa. ficar para outro momento. Tá preso que também eu faço na lavanderia ou na sala. Esse, O meu tá os preso. elásticos. O meu tá preso Hã? na varanda. Hoje eu fui correr e voltei e fiz, né? Alguns exercícios de fortalecimento de ombro e fiz algumas manobras ali, né? Algumas braçadas, crawl, borboleta e peito. Eu lembrei de você. Falei, pô, a gente podia entrar ao vivo, né? E fazer uma aula mesmo de fortalecimento, um treino mesmo de braço, né? Não sei se eu contei para você, mas eu tava, acho que vou contar o contrário, né? Porque muitos me conhecem, que estão assistindo agora, falam assim, ele é de judô ou ele é da bike, e dos dois, na verdade, porque eu fui atleta de judô até 2000, até virar adulto, até me deparar com o honorato na minha categoria, e eu não treinava o suficiente, já fazia faculdade, e eu desisti da competição em alto rendimento, literalmente. Aí é uma história mais longa, mas e me, me preparei para me tornar professor mesmo naquele momento. Só que a bike sempre ficou na minha vida. Tanto é que eu peguei mais uma coisa. Ó, isso daqui ó, é de 99. Dá para enxergar? Isso daqui é um curso do Johnny D que eu fiz da André Vidal em 99, de spinning. Em Caramba. 98 eu fiz um outro curso que era o RPM, que é de uma empresa que chama Les Mills, os famosos body, os bodies da vida, Tudo de que fora, era né? de bike. Tudo. Não, já tinha isso. Mas já tinha uma empresa no Brasil que dava esses cursos que era Body System. Acho que hoje chama Les Mills Brasil, alguma coisa assim. Isso daqui foi no Fitness Brasil, foi em Santos, perto da sua casa lá, né? Esse Foi. foi no Fitness Brasil quando era no Sesc lá, né? Ali no canal 5 ali. Isso, foi esse curso em 99 ou 2000, eu não tô lembrando agora. E eu sempre pedalei, minha vida de bicicleta era pedalar na rua, para ir nos lugares, né? Então, E só para a gente entender, você sai da graduação, você faz uma especialização, você emenda um mestrado, vai para o doutorado e agora está fazendo um pós-doc, para o pessoal entender essa linha do tempo. E, e você nunca deixou os esportes, porque eu sempre que eu falo contigo, você está ou correndo, ou pedalando, ou nadando. E é muito louco isso, porque como é que você arruma tempo para tudo isso, cara?
E comendo, né? Por isso que eu não baixava do peso, e comendo, né? Eu não. Eu assumo que de 2017 para cá eu nunca fui sedentário, mas também não tinha um ritmo de treino, porque você foi atleta e quando você treina mais forte, o que segura o peso é a quantidade de treino que você faz, né? Então eu segurava bastante o peso quando eu treinava judô e pedalava bastante. Quando esse ritmo caiu, nunca fui sedentário, então desde 2010 eu nado em média 2 vezes por semana, pedalo no mínimo indo trabalhar. Então quando estávamos na universidade, 2 vezes por semana eu ia dar aula de bicicleta, eu Já ia para dar aula de judô de bicicleta e correr o que eu menos fazia, né, porque o que eu tenho menos afinidade, vamos dizer assim, mas por conta das modalidades que eu gosto de fazer, eu treino corrida também. Então, E agora essa bike que está aí do teu lado, ela não é uma bike para você usa na rua também, tá? Eu vou não, fazer a essa aqui é uma pergunta bike de triatlo. Essa é uma bike de triatlon, de carbono. Essa. e aí, Esse, eu tenho 4 bicicletas. Uma tá emprestada, que é essa bicicleta de rua, que eu nem reformo, ela é bem legal, no sentido do que ela tem de equipamento, mas eu nem reformo. Você já viu aquela velhinha quando eu vou na Double Age? Só que eu tenho a concepção dela para prender em qualquer poste e não ficar preocupado em São Paulo. Eu tenho uma outra mountain bike, que é a que eu uso para fazer as corridas de aventura, que é o esporte de bicicleta que eu comecei em 2010 para 2011 no Haka. É uma mountain bike, corrida de aventura, é um multi-esportes que você rema, você pedala, você faz um trekking que é o a pé, que pode correr ou não, e normalmente tem um vertical, um rapel, alguma coisa assim. Foi lá que comecei, e de 2010 para 2012, um amigo fazia triatlon e ficou me falando. Foi quando eu comecei a fazer esse negócio chamado Bike Fit, quem está no canal agora. Quando eu comecei a fazer o Bike Fit, eu comecei a fazer cursos de Bike Fit. Por quê? Você bem lembra que no laboratório de comportamento motor que nós fazemos parte, a gente mexia com alguns softwares. Então você mexia com o Virtual Dub, se eu não estou equivocado. Virtual Isso. Dub, você lembrou? Oi, que coisa louca! Virtual Dub. Eu comecei a mexer porque eu queria fazer umas análises biomecânicas no judô com um que chama Kinovia. Eu queria fazer. Ah, É, tá. eu, Esse eu aí foi conheço. logo isso. Aí eu comecei a cutucar e nessa eu pedalando, eu comecei a descobrir esse mundo de bike fit. Eu falei, meu, eu já tenho os equipamentos para fazer essa análise cinemática em ciclista. Eu só não tinha capacitação. Aí eu comecei a fazer algumas capacitações. Na verdade, eu fiz 3 capacitações. Duas de uma empresa de boulder que chama Retu e uma outra pela internet. É um curso mais, eu diria que mequetrefe, mas é ele que deu o start para fazer manualmente bike fit. Que é o bike fit? É você ajustar a bicicleta para o ciclista nos seus detalhes, para ele ter maior conforto e maior desenvoltura. Ele vai ter, consequentemente, maior desempenho. Até eu saiu um artigo 2014, que eu estava vendo agora, a relação bike fit conforto só, percepção de conforto a partir do bike fit, porque os estudos de bike fit, eles vêm da década de 80 e 90, primeiro com consumo de gases. Então, o cara tinha otimizado o seu consumo de gases, quer dizer que ele estava melhor posicionado na bicicleta. Tá. E na sequência eles começaram a fazer análises mecânicas, porque você tinha tem algumas alavancas, e com essas alavancas, mesmo que você tinha otimizado os gases, você não aproveitava toda a alavanca, por exemplo, a altura do banco em um atleta. Então Ah, eles estavam tentando legal. achar. Então calma Hum, aí. Você, até para a galera entender aqui, ó. Eu tenho uma bike, comprei uma bike, tá? Vamos dizer, eu sou leigo na bike. Aí eu contrato o Fábio, é isso? É uma empresa que você tem hoje, ou uma consultoria para falar, Fábio, olha esse banco, olha como eu estou pedalando, olha o meu guidão, olha o isso. freio. É Shimano, não é Shimano, é isso? O Shimano, é engraçado esse negócio do Shimano no Shimano, porque existe um Shimano baratinha de R$ 200 e um Shimano de R$ 30 mil, mas são os tamanhos da bike, é igual comprar um tênis, né? Ô, Antes do Fábio, que. Ah, por alto, pra Carol não te mandar embora de tá casa aqui do outro hoje. lado da porta. Não, ela sabe dessa daqui. Quanto Por essa daqui alto. custa?
por alto, quanto que é o investimento desse hoje? Tudo bem que você não, entendo que não comprou, né, assim, pá, você foi, Não, fui né, montando mesmo. vai dando os Não, danos. Mais essa ou menos. bicicleta é uns 7 mil. Essa. A de mountain bike 3 mas essa daqui é uns 7 mil, só que ela é 2007, ela não é uma bicicleta nova. Ó, eu fiz um bike fit, se você entrar aqui no meu perfil, eu fiz um bike fit numa bicicleta preta, que deve estar um pouquinho atrás do meu perfil aqui do bike fit. Tá? Ela nova, de carbono, ela é 23 mil reais no Brasil. É uma, uma Trek Concept, é uma bike top hoje. Ah, Top de tô, saída, né? tô Top de vendo saída. aqui. Top de saída, porque uma bicicleta é assim. A top das galáxias, ela tem uma roda X com carbono não sei aonde, isso vai mudando, porque um par de roda hoje do dólar, como tá, a minha tem um par de roda simples de uns mil e poucos reais, se for comprar nova. Essa bicicleta da Trek também, mas se você comprar um par de roda, porque ela vai te dar um arrasto melhor tal, você vai gastar entre 5 e 10 mil só de roda. Então, Ah, a gente tá falando de performance, né, ou de comodismo? Porque o Marcelo é tá aqui. O Marcelo, eu fiz a live com ele, também tinha uma pendurada lá na parede, e ele abafou o caso. Ele falou, Caio, você vai me comprometer aqui com a minha esposa. E ele não falou o valor da bike dele. Então, eu acho que era mais nova que a sua. Se a tua é 7 pau, né, vamos chutar. eu sei o preço da bicicleta dele. Posso falar, Marcelão? Uou! Não vou dedurar, não. Não vou dedurar ele, não. O povo Mas quer saber. ele fez o bike fit comigo. Eu acho que ele ainda tá ele fez na mountain bike e fez na road dele. Ele também tem uma track. Então, mas peraí, aí você regula tudo pro cara. Eu Isso, vou ser mas bem são os sincero. tamanhos. É o tamanho, a altura do banco, Tá. o nivelamento desse banco. Ele tem um posicionamento melhor porque tem uma maneira. Quando o banco chega na altura correta, os seus isquios têm que ficar bem posicionados. Por exemplo, se alguém tá com dor na bunda, a primeira coisa é o banco estar na altura. Depois que o banco está na altura, tem um posicionamento do banco ideal. E depois, se esse banco é adequado para o perfil do seu bumbum mesmo. Que Tá. aí tem diferentes tipos de banco. Por exemplo, Analisa tudo isso, essa altura, o guidão, o inclinado. isso. O cara ficar pedalando 1 hora ali, eu pelo menos acaba com as minhas costas. Então, para o peso ficar bem distribuído, porque assim, o banco ele é feito para você apoiar os isquios, só que seu peso ficar distribuído na bicicleta. Você, por exemplo, tem gente que fala, quero ficar reto. Reto não, porque seu peso fica em cima. Não, o ideal é que tenha uma inclinação. Esse peso fica dividido entre banco e guidão. Então tem uma parte do seu peso, por volta de 40% no triatlon. Também por aí é que fica um pouco diferente. O triatlon não é a mão aqui, ó, é o cotovelo, né? Então, deixa eu ficar em pé aqui só para na bike normal de speed você fica aqui, na de triatlon eu clipo dessa maneira, né? E na de triatlon, na de triatlon ela tem algumas coisas diferentes porque você fica mais projetado para frente, né? A gente costuma ver os caras abaixados para cortar o vento. E até falar, vou pegar uma bicicleta normal para cortar o vento. Na verdade, não. As bicicletas de triatlon, ela tem um ângulo diferente para você poder ficar mais jogado para frente. Não é que você abaixa mais o tronco, mas você é inteiro jogado mais para frente. E isso a gente vê, eu faço essa análise cinemática, eu filmo o sujeito, um antes e um depois. Então, mas antes disso ainda, tem... Você fala pro cara, pedala aí pra eu ver, filma, faz análise, e aí ele começa a render melhor depois da tua análise. É essa a tua... Isso, a render melhor, no mínimo ter menos dor, mas não tendo dor, você vai render melhor. Sim. Você tendo uma melhor alavanca, você vai render melhor. É consequência. Sensacional o projeto. E treino. Também você prescreve esses treinos para os caras com bike fit ou é só... Não, eu normalmente eu tenho alguns parceiros de assessoria, por exemplo, de triatlon. Alguns que não tem quem treine ou que estão começando, eu prescrevo alguns treinos. Mas
Mas normalmente eu não faço isso exatamente porque boa parte dos meus clientes, eles vendem assessoria. Então é um pouco mais, é meio complicado eu prescrever. Mas quem não tem treinador, por exemplo, está começando, eu prescrevo. Agora nessa época do que a gente está dentro de casa, eu tenho estimulado as pessoas a comprarem rolo e tenho mandado treinos para as pessoas fazerem rolo em casa, pelo menos com monitor. Na verdade, aí tem uma outra coisa. Ah, e deixa eu só falar uma coisa. Antes, quando for comprar a bike, você falou o tamanho, a altura do banco, mas é importante lembrar que a bike tem tamanho. Tamanho igual o tênis. Então tem a bike A P, própria, E, G, a a bike, a própria própria bike. bicicleta. Cara, eu não Então, sabia nada disso, meu. Eu ia lá por comprar, exemplo, eu ia lá no Mateus comprar lá, pô, não, uma mas aí ele vai te vender do seu tamanho, porque a loja especializada ela vende por tamanho. Mas a do mercado, por exemplo, eles não estão nem aí eles pra isso, compram pra vender. eles compram uma bike média, que ela consegue. Não estou falando nem de equipamento no sentido de se é bom ou não, se é Shimano, essas coisas, mas normalmente é uma bike média. Eu não vou nem. Existem números que representam esse médio, que é uma de uma pessoa de 1,65 m para 1,75 m. Você está fora disso, Já é outra. você não é outra bicicleta. Então, uma pessoa pequena de 1,60 m, se compra uma bicicleta dessa, você não consegue diminuir tudo, ela vai se sentir desconfortável. Eu, Fabião, com 1,86 m também. é, outra dúvida. E esse preço que você falou é da bike, fora os acessórios de segurança, porque não dá para pedalar sem segurança. Eu já te vi, mesmo nos teus passeios aí sem ser de treino, você todo paramentado, tal. Há uma preocupação com isso também, por ser São Ah, Paulo? Ou, no ou... mínimo, não, eu sou adepto, no mínimo, de capacete e luz pisca-piscas, para eu ser enxergado, né, para as pessoas me verem, e o capacete, porque apesar de sendo do judô, eu já tomei algumas quedas e as quedas da luta me têm me salvado, mas a cabeça é nosso o lugar mais precioso, né, nesse sentido, Te e derrubaram? mais perigoso. Hã? Quem que te derrubou? Pô? Me conta aí. A Da rua, bike? caí sozinho, a bike merece todos os cursos, né? Fabiano, o Marcelo, professor Marcelo, professor doutor Marcelo, está perguntando aqui, né? Como que é o teste para saber o tamanho e comprimento ideal de cilindro? Existe? Tá. É, Estamos ouvindo, estamos ouvindo. beleza. É que assim, o selim, existe uma incógnita. Algumas marcas, elas lançaram alguns testes, só que esses testes não têm comprovação científica. Aquele teste que você senta num banquinho e esse banquinho pega a distância entre os isquios, isso não tem comprovação científica. O que tem maior comprovação científica são os estudos com distribuição de carga em cima do banco. Existe uma película que é um sensor de pressão, ela cobre o banco, você senta e começa a pedalar. E aí existem bancos que são, mesmo pequenos, são mais confortáveis. E aí quando você senta, o peso se distribui e aquela película ela consegue ver online o quanto está distribuído. Eu queria ter esse equipamento, mas ele é US$ 10.000, só esse equipamento. O único cara no Brasil que tem isso é um cara que faz bike fit em Brasília, que chama Marcelo Rocha, que ele usa no bike fit dele também. Então, ele nem Porque faz pesquisa. Ah, uma das variáveis para eu não ter é esse cilindro muito pequenininho, muito fininho. Me dói muito, me machuca. E aí, então, não, então, mas é isso que eu ia falar, complementar. Tem uma linha de selim, que é essa linha. Deixa eu só trazer aqui, você vai perceber. Deixa eu ver se eu consigo. É que eu tô com a. Calma aí. Aqui, ó. Essa linha de selim, ó, ele é pequeno, mas dá pra ver que ele tem um buraco na frente. isso. O que é isso? Então, ele não tem frente. Porque o que acontece? Pode variar um pouco essa largura traseira, porque você vai escorregar aqui, ó. Os estudos mais completos eles vão falar assim, ó. Você vai escorregar a bunda aqui. Seu Tá. uísque vai parar no lugar certo e acabou. Não tem. Qual que é o outro problema? O períneo aqui, o campinho de futebol lá, o meio de campo. Então, os bancos que têm menos pressão,
eles não têm essa parte da frente, independentemente da modalidade. Essa é a parte mais interessante. Isso. Um banco desse, eu faço uma aposta com todo mundo que vem aqui, que eu falo assim, ó, esse banco é pequeno, você vai usar, você não vai querer tirar. Eu tenho 2 bancos de teste que não estão comigo, as pessoas nem me devolveram ainda, porque elas pegaram para comprar um da internet, existem até uns modelos chineses, porque o banco da marca original desta marca, ele custa R$ 1.100 o banco. Mas tem uns de 200, tem uns de 200 chineses que eles são cópias bem fiéis, eu diria. Eles não são tão resistentes. Então a durabilidade dele é menor, ele entorta e tal. Mas, meu, você vai sentar num banco que ele é pequeno aparentemente e não vai errar. A única coisa que eles trazem diferente no conceito é se você vai fazer esporte de endurance ou você vai fazer esporte de curta duração, time trail, por exemplo. Porque aí tem um posicionamento um pouco diferente do banco para ele ficar um pouquinho mais confortável. Mas detalhe, é bem comum nas provas de triatlon de meio Iron, de Ironman, o cara ter o banco de time trail, que seria o curto, só que ele nem sabe e tá funcional para ele. Essas provas, para o pessoal entender, né? São 3.800 o Ironman completo? O completo? Nadando. Aí eu saio para pedalar 120 quilômetros. 180 quilômetros. 180 quilômetros dá quantas horas? Só para... mais ou menos, sabe? Travou. 6 horas. Voltou. 6 horas de pedal. Um ser humano normal, por exemplo, esse ano eu, é uma história longa, não vou me atentar, mas eu ganhei a inscrição para o Meio Iron de São Paulo. Até o que me motivou a voltar a treinar e estar baixando o peso agora. Estou treinando em casa, planilha, bonitinho, para baixar o peso, para eu fazer um Meio Iron. É metade do Iron. Nadar 1.900, pedalar 90 e depois correr 21. Para um ser humano normal igual a mim, eu com peso normal, uma meta perto do que eu já fiz uma prova dessa, tá? Eu já fiz uma prova dessa em 2017. Minha meta é ficar entre 5 horas e meia e 6. Se dentro de uma situação normal, entre 5 horas e meia e 6. Toda a prova. Nadando 1.900 para entre 30 e 40 minutos, porque eu já fiz prova que eu nadei em 32 e outra em 37. Varia um pouco o quanto você tromba na saída, a correnteza, esse tipo o quanto você desvia na navegação, por exemplo. 3 horas, por exemplo, eu fiz essa prova que eu completei, que ela saiu da minha rotina porque eu quebrou minha corrente. Eu fiz 90 quilômetros em 3 horas e 26, só que eu fiquei meia hora consertando minha corrente na prova. Quebrou minha corrente, eu tinha um rabichinho de corrente, eu consertei minha corrente, demorou 30 minutos, então eu faria durante os 90 quilômetros. Isso pode, durante a prova, você mexer na tua bike. Outra pessoa... Sim, eu tenho... Não tem outra pessoa. Sou eu tenho um lugarzinho, um kit aqui de primeiros socorros da bicicleta, então normalmente... Legal. Isso. Tem o Powerlink, que é um negócio. No meu caso, estourou o miolo, eu tive que arrumar aquele miolo. Aí eu tinha uma ferramentinha que demorou, mas eu consegui encaixar de novo, não sei como, e continuei. E aí a minha corrida foi muito pior do que eu esperava, porque essa prova foi em Pirassununga, e eu saí para correr meio-dia num sol tenso. E aí o sol acabou mais do que eu até estava bem leve na época, mas o sol estragou a minha corrida bastante. Era para eu ir um tempo antes. Mas deu certo, terminei. São dúvidas bobas, mas que a maioria das pessoas acho que não também tem, né? E não tem essa oportunidade de te perguntar. Vamos pensar no Ironman lá. Volta lá no Ironman, o cara está pedalando 180 quilômetros. A média... Porque eu fiquei assustado. Outro dia eu vi a média do Ironman do José Bellarmino. Foi um que eu dei treino, de corrida. De corrida. Não, José. Ele é um animal. Ele é o melhor amador do Brasil.
Amador. Amador é sacanagem falar que é amador. 6 na corrida, 16 quilômetros. Falei, cara, que é isso, cara? Ele Cara, fez o meio. Ó, você quer? Eu vou te falar uma coisa. Eu falei que minha meta é fazer entre 5 horas e meia e 6 horas. Se eu tiver bem leve, se eu bater 5 horas e meia, menos de 5 horas e meia, estarei muito feliz. No Ironman, se acontecer o Ironman São Paulo, que é 6 de setembro, né? Eu não sei se ele estará esse ano, mas ele ganhou o ano passado, o Belarmino. E ele tá. fez sub 4. Ou sub 3, perdão. Sub 4, sub 3. Ah, eu não lembro o tempo. Ele fez um tempo absurdo. Absurdo. De tempo de bater recorde. Eu acho que é isso mesmo, sub 3. No, E sub quanto 3, que dá sub mais ou 4. menos a bike de um cara desse? É Ah, uma velocidade. média de quase 40. Eu tenho aqui no computador. Calma aí que eu abro rapidinho, porque não, é bem rápido. Ô, Eu acho que eu tenho anotado, porque eu estava montando uma apresentação, inclusive do o tempo do Belarmino. isso, amadoramente falando, tudo bem que ele não é um amador. Mas, quando eu falo de top, um cara top hoje no mundo, um cara. O Ele, Ironman para menos de 8 horas. O Jean Frodeno, ele fez o Mundial de Ironman no Havaí ano passado para 7h51. O Ironman completo. tá Um ser louco. humano normal nosso, a média de um ser humano normal, de um cara que. Não tô falando daquele cara que de um ano pro outro acordou, quer fazer o Ironman, não é esse cara. É um cara que tá treinando, igual as pessoas que eu conheço, falam assim, putz, eu vou fazer um Ironman. Uma pessoa normal, que não corre muito, ou não nada muito, ou não pedala já muito. Normalmente os corredores acabam dando bem. O cara quer fazer para baixo de 11 horas. E o cara que quer atingir o Mundial, ganhar uma vaga para o Mundial, mesmo amador, normalmente para baixo de 10 horas. Um sub 10 horas consegue uma vaga para o Mundial, O mas cara o chega cara que faz sub 11 quase. horas é um cara muito feliz já. É um cara que fala assim, meu, fiz menos de 11 horas no Ironman. Tô aqui vendo, eu tenho aqui porque eu tava montando uma apresentação, aí eu... então aqui, ó. O José Belarmino, 3 horas e 53 minutos. Ele nadou 1.900 para 25 minutos e 13 na raia da USP. Ele pedalou os 90 quilômetros em 2 horas e 6. E ele correu a meia maratona depois, né, mais 21, em 1 hora e 17. É um tempo de profissional, na verdade. É um tempo, se você vê, esse tempo é um tempo de profissional, não é um tempo de amador. Então, mas eu dei treino pro Zé, né? Eu fui técnico dele de natação. Isso, é bom. Exatamente. Nós vamos Ele, falar disso ainda em uma outra live, né? ele nadava, porra, ele nada muito bem. E aí, ele começou a pedalar, a corrida, logicamente, ele teve que aperfeiçoar. E eu fico pensando em mim hoje, né? Ele é mais novo do que eu, lógico, mas eu nado muito bem. Porém, você acha que eu teria condições de fazer um Ironman? Porque eu tenho a impressão que a natação não é o principal. Quando eu fiz uma vez, cara, para nunca mais, né? Porque eu saí primeiro da água, fui pedalar, a galera me passando assim, mas muito rápido. Eu falei, meu, avisaram esses caras que ainda tem que correr. E depois a minha corrida foi sofrível. Como é que é esse lance? Tem um fator determinante? Tem Eu, uma eu tenho um modalidade? exemplo. Isso. Eu tenho um exemplo parecido com esse que você teve. Eu não vi as últimas provas dele, mas o Thiago Pereira tem encarado uns triatlons. E ele não tem uma genética tão boa de corrida. E ele tem sofrido, assim, ele sai sobrando da água. Ele fez Troféu Brasil, ele sai da água. O Thiago sai da água sobrando. Sim. Aí subiu na bike e começa. Em ordem de importância, a bike você aprende muito mais fácil. Você bem Tá. ajustado na bike, com treinos bem feitos. Inclusive hoje você tem. A gente falou que era pra gente falar, nem sei se dá tempo ainda hoje de falar de métodos de treinamento, por exemplo. Um treinamento com potência, que você consegue ter mais precisão no treinamento. Não que precise disso. A gente faz
planilhas normais, quer completar bem, o treino de potência ele é a purpurina do treino. O cara em um ano e meio, ele tá pedalando bem se ele treinar direitinho. Um ano e meio, sem praticamente você pedalar, tá pedalando bem, acompanhando bem. Agora, correr é o pior. E o Bellarmino se adaptou bem fácil à corrida. Então, o diferencial para um cara da natação se adaptar ao triatlo é a corrida. Eu brinco que eu tô no pior esporte em relação a aprender, porque aprender é o mais fácil. Peraí. Para o pessoal que está vendo que faz isso todo dia, é fácil. Mas só para a galera que não acompanha, que é a Natália Rios entrou, né? Ela não é atleta, tal. O grande Osmar tá aí com a gente, professor Marcelão, ó, Emily. Só para vocês entenderem. Eu treino na esteira e às vezes faço HIIT. E o HIIT, quando eu coloco, tem aquele 1 minutinho a 16 quilômetros por hora, eu já estou quase caindo da esteira. 16, 1 minuto. Eu falo, acaba logo, pelo amor de Deus, acaba logo esse 1 minuto. O cara, a média dele no último Ironman, 42 quilômetros correndo, foi 16. Não foi Então, a média correndo, depois de ter nadado, no caso do Bellarmino, nadado 1900 e pedalado 90. Eu não fiz a conta, o Marcelão falou se ele correu a média de 45, tem que fazer a conta. Eu sei aqui, ó, deu 2 horas e 6 de pedal. 2 horas e 6 de pedal. Pela quilometragem aí, né? Pra fazer uma conta. 2 horas e 6. 30 km por hora dá 3 horas. 30 km por hora dá 3 horas. Mais ou menos. Ou seja, é um horas e meia. Né? O próprio nome já diz, né? Ironman, ou seja, são caras diferenciados, são pessoas diferenciadas e também. O Bellarmino faz o Ironman completo, acho que um pouco abaixo de 9 horas. Eu acho que ele tem resultados do Ironman completo abaixo de 9 horas, não do meio Iron. A prova que eu vejo ele fazer mais, porque ele, como a gente está falando, ele é um amador, então ele trabalha numa assessoria do Lobo, não sei se ele tem a dele, não sei exatamente como funciona hoje a vida, mas ele é professor igual a gente. Só que ele acorda assim, currala no treino, porque não deixa de ser um marketing para um cara que tem para ele, para o Lobo, que tem uma assessoria, conseguir manter resultados de alto rendimento que ele tem. Tô mandando aqui, Fabião, para ele, ó. Zé, grande Zé, como você está? Saudades. Mandei agora o WhatsApp. Já estou falando aqui, quem conheceu o Zé já avisa ele. Vou ver se eu consigo colocar ele semana que vem. A gente entra com ele ao vivo aí, terça-feira. Porque o pessoal te conhece na Double Age, falando de bebê, falando de academia, mas o que você deu treino de natação pro cara que é o cara do triatlo. Ele é o cara do triatlo no Brasil hoje. Fora o Igor, que é e mais alguns caras dos profissionais, se você fala de amador em qualquer prova, se tá lá o Bellarmino, sabe que ele é um possível papa tudo, entendeu? E o técnico dele é o Lobo, né? O dono da assessoria. O Lobo. Ele tá sempre ali, né? Em segundo, terceiro, mó barato. Eles revezam, eles têm um. É engraçado ou não sei. Eles treinam, imagino que eles treinam juntos, mas eles têm sempre muito parecido. Segundo, terceiro, primeiro, segundo, eles revezam bastante, assim. Eles são dois atletas bem fortes desse amador que não é amador, né? Pra mim, é um amador. Minha garganta pegando. Tá. Tô dedicado. Bom, também a gente tem mais 14 minutos aí, Fabião. E aí eu queria ver se, além desse lance da bike, né? E aí é uma arte, né? A gente pensa que é caro, é isso, mas, pô, faz toda a diferença você investir em algo bom, segurança, e poder ainda ajudar as pessoas. E aí você dá essa consultoria para a pessoa e você consegue monitorar. Como monitorar o meu treino? Por exemplo, eu quero fazer em casa. Como que eu faço esse monitoramento? O que você usa? O que eu uso com os alunos que eu tenho? Eu tenho só 2 alunos hoje, porque, como eu falei, até pouco tempo a gente estava na universidade, a gente se afastou bastante desse mundo
mas não é prático, mas do exercício, então se tem uma parte boa de não estar hoje direto no ensino superior, eu estou mais na pós-graduação e no pós-doc, é que eu voltei para as aulas de judô, que é uma coisa que sentia falta, e para as aulas de bike, não só o bike fit. Eu tenho dado aula de bike, tenho dado alguns treinamentos, até porque mudou algumas coisas das aulas de spinning mesmo, né? Tem umas coisas aí para falar. Mas o que você consegue? Por exemplo, com um Garmin, com um relógio desse aqui, ó, com um relógio desse, você consegue minimamente, é um Garmin, é um modelo de Garmin, tá? Eu consigo minimamente ter, por exemplo, saber o tempo que o cara fez e a frequência cardíaca dele. E eu consigo coletar pelo WhatsApp hoje e passar o treino a partir da percepção subjetiva de esforço. Nada tão difícil quanto uma escala de Borg. Ela funciona muito bem em termos de iniciante e até para você completar bem uma prova dessa. Não tô, quando você vai para alto rendimento, beleza, mas você não está em alto rendimento, o que eu falei de potência, que é potência? É você ter um pedal ou ter um rolo de treino, essa bicicleta no rolo de treino, que não é e você calcula em watts. Quando você calcula em watts, aí existe uma conta que é a quantidade de watts, ou seja, o quanto de força que você está fazendo na bicicleta, relacionada com a cadência, o quanto você está girando. E aí isso dá um índice chamado FTP. E a partir desse FTP, e aí tem uns outros índices da fisiologia do exercício, que não vale a pena eu citar agora, que você consegue dar mais precisão no treinamento. Fazendo uma analogia para a aula de spinning. Até poucos anos atrás, a aula de spinning ela é baseada em percepção subjetiva de esforço. Tá. É escala de Borg. Então, é basicamente escala de Borg. Eu monto uma reta, uma ladeira, o discurso do professor, de um professor mais técnico. Você quer aula forte, eu quero, sei lá, língua para fora, dá o seu último. É uma escala de Borg que parte do professor. Hoje, as bicicletas que eu dou aula hoje, eu dou aula numa Life. A mais famosa desse tipo de bicicleta é a Kaiser. Ela tem um potenciômetro nela e cadência. Então não é mais aquela você não fica girando a bolinha de spinning. Você dá a carga, você faz um teste de FTP, ele sabe quanto é a sua carga. O que é o FTP? É o quanto você se sustenta pedalando num período de tempo. Sendo mais preciso, entre 30 e 70 minutos, que é o que você pode dar a sua fadiga, né? Tem gente que fala que é em 60, mas não é exatamente isso o FTP. Então ele é um índice. A partir desse índice, eu estipulo minha carga de treino. Esse índice é 100%. Então, imagina que o índice é 100%, o FTP é o 100%. Mas durante o pico de uma aula, eu posso chegar a 150%, 200% do FTP. Por quê? Porque você está chegando num pico, mas quer dizer, se eu cheguei a 150%, 180%, se o 100% é o que eu aguento de 30 a 70 minutos, aquele eu vou aguentar 2 minutos, 3. Olha, alguém tá falando do reloginho aí, ó. Apareceu um reloginho aí. Estourou o tempo aqui já e rapidamente, esse FTP ele me mostra então os níveis que eu posso trabalhar pensando em fisiologia do exercício, limiar anaeróbio, VO2. Isso, isso, mas ele é baseado. Esse índice ele é retirado do quanto você se sustenta de força e a cadência. Ele nem coloca o batimento cardíaco, mas eu fiquei fazendo o teste, como a gente vem da pesquisa. Esse ano todo, desde o começo do ano, esses 3 meses, eu fiz o treinamento e comecei a dar aula nesse tipo de bicicleta. E eu vim daquela bicicleta na percepção subjetiva de esforço. E eu dei aula pedindo a carga, dando a minha carga na bike, porque a bike mostra com que carga você tá. Ela mostra, ó, tô com nessa faixa de treino, nessa faixa. E eu tava de frequencímetro, e depois eu bati o relatório da minha aula, que eu consigo tirar, com o relatório do meu Garmin, da minha frequência cardíaca. Tinha uma correlação muito alta com as zonas de treino e as zonas de treino do FTP. A zona de treino a partir da frequência cardíaca e as zonas de treino a partir do FTP. Pelo menos para mim. E eu estava sendo professor. Lembrando que eu dava aula e estava treinando com o aluno, né? Então, existe uma correlação. Por isso que eu falo, uma aula de spinning. Uma aula de spinning ou treinar no rolo. Por exemplo, eu estou treinando no rolo. Eu dei um treino a partir o cara não tem o Garmin.
Eu falo percepção subjetiva de esforço. O cara tem o Garmin. Você vai trabalhar na zona 3, sei lá, você vai fazer tiro na zona 4 de frequência cardíaca. Então vai fazer tiros de 1 minuto e meio. No rolinho aqui. Então faz 1 para 1. HIIT, que é algo parecido com o que você fazia na esteira. Então vai que eu faça meia hora, 1 minuto, zona 4 para zona recuperação, zona 2. Zona 4, zona 2, tá? De frequência cardíaca. Eu consigo monitorar bem um aluno para condicionamento. Uma planilha simples. Agora, se você quer algo a mais, a potência, baseada no FTP, ainda tenho amigos, por exemplo, que fazem essas avaliações para triatleta. Hoje em dia tem um software que o pessoal das assessorias contratam, que é o Training Peaks. Você faz isso no Garmin. Esse Garmin aqui, ele tem ele é compatível. Se eu tiver o medidor de potência na bicicleta, ele pega a potência, pega a cadência, ele pega tudo e joga aqui. E aí, como o meu treinador vê? Imagina que existe um negócio chamado Garmin Connect, ou o Training Peaks, que é uma rede social que o cara vê o que você fez. Eu acabei de treinar, eu dei o enter, você deve ver aí nas minhas redes sociais que eu pedalei meia hora. E aquilo é um printzinho do Garmin, mas se eu entrar dentro, eu consigo ver as medidas. Eu vi no teu print aqui que você coloca esses resultados. É cadência, frequência cardíaca, é isso? Em Isso. alguma posts teus, aparece aqui que você pedalou 50 minutos, com uma cadência média de RPM de 78, máximo 95, então você deu alguns uns picos aí, né, de velocidade, e com frequência cardíaca de 139 para 175. E ele ainda tem uma métrica ali, parece que é o steady state, ou a tua zona de limiar ali, e ele dá se você passa ou não. Não sei se você nesse print ele dá a zona média. Aí tem um outro print que ele dá que zona de treino de frequência cardíaca. Mas se eu tenho esses outros equipamentos, eu consigo ir mais a fundo. Tá. Para as pessoas normais que estão começando a treinar, ou que treinam, ou só querem perder peso, ou querem fazer prova de triatlo ou corrida de aventura, e não tem esse desejo, não estão em alto rendimento, não precisa de muito mais que isso. Agora, se você está em alto rendimento, fazer um cara que é uma vaga para o Mundial e está batendo na trave, aí para um treino mais específico desse, talvez valha a pena. Né? Talvez valha a pena. Cara, sensacional a conversa contigo. Acho que se deixasse a gente ir a tarde toda, porque realmente é muito curioso, é muito bacana entender mais. Eu falei dos tipos de bicicleta para usar em casa, né? Mas rolo é indicado para ser rápido. Uma bicicleta de spinning, preferiria uma bicicleta de spinning a uma bicicleta ergométrica, porque o banco da ergométrica é ruim, ela não atinge a altura. Hoje se vende no mercado uma bicicleta de spinning para você usar em casa. O único problema, e aí tem a ver com o bike fit, mas o único problema, até deixei um vídeo no meu canal do YouTube, é a altura de banco. A maior lesão para quem pedala de uma maneira amadora ou em bicicleta de spinning está relacionada à condromalácia. E a condromalácia, ela tem muita correlação com banco baixo. Por quê? A lesão da condromalácia, que é a articulação do joelho, ela está relacionada à flexão do joelho, não a flexão da perna, não a extensão. Se o banco está baixo, você faz uma hiperflexão, e essa hiperflexão, por repetidas vezes, até uma época teve um artigo nacional que criticaram o spinning, aí os caras do spinning bateram no artigo, e falaram assim, não é o spinning que machuca, é o banco baixo. São coisas diferentes, né? Então, é só um cuidado. Então, qualquer bicicleta que você vai usar, tente pelo menos minimamente achar a altura do banco, porque você vai minimizar a lesão. E o professor tem que estar atento a isso também, né? Quando voltarem às aulas, ou o cara que for fazer tem todo um preparo, não é sentar lá. Eu treino num lugar aqui bacana, aqui em São Paulo, inclusive, mas você vê, às vezes o cara senta lá para fazer a bike e o joelho quase chega a bater no ombro do cara, de tão errado que tá, né? Tem diferentes tipos
conceitos de academia. Tem academias que ela tem uma perspectiva que ela chama de mais lúdica, sei lá, eu não gosto de usar essa palavra, você sabe bem disso, mas um conceito mais de divertimento. E aí o professor corrige menos e se preocupa mais com esses detalhes, inclusive com a técnica de pedalar. Só que aí eu vejo, eu não compartilho muito disso. Não falo nomes, cada um observa aí o que faz, mas eu sempre olho, eu tenho um olhar mais técnico. Não deixa de motivar na aula, quem fez minha aula já sabe como é minha aula de bike, mas ao mesmo tempo a preocupação com uma boa execução, com uma boa carga, com uma boa ajuste na bicicleta. E aí posso fazer o jabá lá, tem um canal no YouTube que eu voltei a colocar vídeos que chama Fábio Gomes Bike Fit e Afins. Aí lá tem eu indicando como comprar a bicicleta do tamanho correto. Meu último vídeo fala sobre como eu ajusto minimamente a altura do banco em casa. É uma maneira de assim, ó, putz, é um bike fit? Não. Mas eu vou ter uma altura relativamente correta. Show. Eu tenho. Tem o canal do TCC e tem um canal pessoal que tem das lutas, mas falando em bike é isso. Hoje Qual não vou que é falar o TCC. bike? O YouTube? Fábio Gomes, Bike Fit e Afins. Bike Fit e Afins. Então fica aí, hashtag fica a dica para vocês seguirem o professor Fábio nas redes sociais. É muito conteúdo, muita pesquisa, ele realmente não para, ele está sempre em movimento. E juntos, né? Já fiz o convite aqui para o Zé, e deve estar treinando, né? Para variar. Mas vamos ver se ele atende a gente às 14 horas. Vou falar que a gente fez uma live aqui juntos. Semana que vem, então, a gente entra às 14 horas com o Zé Belarmino, ou à noite pela Double Age. Hoje, às 5 horas da tarde, nós temos o café com os parceiros na Double Age. E amanhã à noite, professor doutor Eduardo Okuhara falando um pouquinho mais sobre a nova área que foi aberta dentro da Double Age. Olha os coraçõezinhos aí, é sinal que a galera gostou do negócio, hein? Beijo a todos, gratidão. Valeu, Fabião. Valeu, obrigado.